Graça e paz, meus irmãos, que Deus esteja nos abençoando nesse dia e todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe você, meu irmão, que está nos assistindo, as pessoas que têm nos acompanhado. Que Deus esteja te abençoando e dando enriquecimento para a nossa vida espiritual. Nós gostaríamos de falar nessa noite a respeito do chamado de Deus, porque esse mês é considerado pela igreja presbiteriana o mês de missões. Então eu gostaria de falar aqui a respeito do chamado, e no domingo eu falo sobre as missões, o chamado de Deus para missões. Meus irmãos, para o texto nosso, eu gostaria de estar lendo Mateus capítulo 4, do versículo 18 ao 22, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Meus irmãos, uma das coisas mais importantes para a nossa vida é saber que é Deus quem nos chama. Não existe nada em nós que tenha mérito para que eu possa conquistar alguma coisa. É Cristo quem chama. Um velho pastor, aconselhando um grupo de formandos do seminário, ele disse: o mais importante não é como se inicia, mas como se termina o ministério. Meus irmãos, por isso nós precisamos estar atentos com respeito ao nosso chamado como servos de Deus também. É importante isso para a nossa vida. João, que escreveu o Apocalipse, ele encerrando o Apocalipse e dando instruções a uma daquelas igrejas citadas no Apocalipse, ele disse: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrepende-te e volte para a prática das primeiras obras. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e o 5. Lembra de onde você caiu. Você abandonou o primeiro amor. Arrependa-se e venha à prática das primeiras obras. Outro dia o pastor Marcos Jonathan falou a respeito disso. Meus irmãos, importante para nós. O apóstolo Paulo, no final da sua caminhada também, ele fez uso da sua própria experiência, o que está registrado em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 7. Ele diz: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu já estou sendo oferecido como libação. Por isso, meus irmãos, ele falou: e o tempo da minha partida está próximo. Tanto o início quanto o meio e o fim da nossa caminhada são muito importantes, porque há muitas pessoas que ficam presas ao chamado de Deus, apenas o início desse chamado. Depois ele se acomoda. Meus irmãos, é importante saber que tanto o início como o meio e o fim são importantes para a nossa vida, porque não se trata de uma caminhada qualquer. É uma caminhada, meus irmãos, existencial para cada um de nós. É uma caminhada que vai trazer-nos recompensa um dia.
Como cristãos, essa caminhada é composta pela compreensão do chamado de Jesus. Meus irmãos, ele chama, mas ele tem objetivos. E a primeira coisa aqui que eu queria destacar é que nessa caminhada nós precisamos saber quem é Jesus Cristo. Precisamos saber quem é o Jesus Cristo que nos chamou e que nos escolhe. Por isso, meus irmãos, que eu disse no início, não há mérito em nós. O mérito é todo de Cristo. Dizer que Cristo não tem participação, dizer, meus irmãos, que Cristo não depende dele, não é ele quem chama, meus irmãos, isso é desfazer do que Cristo veio fazer nesse mundo, o que ele veio realizar aqui. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Ele veio para trazer salvação. Por isso, meus irmãos, nessa caminhada nós precisamos entender isso. É Ele quem escolhe as pessoas. É Ele quem chama as pessoas. O versículo 18 diz, caminhando Jesus junto ao mar, ao lago de Genezaré, ao mar da Galileia, né? Viu dois irmãos, Pedro e André, que lançavam as redes, porque a profissão deles era pescadores. E Jesus chama, diz assim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. No versículo 20 diz o texto, eles então deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar atentos e cientes disso. É Ele quem nos chama. João capítulo 15, versículo 16, diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu é que vos escolhi. É importante isso, meus irmãos, na nossa mente. É Ele quem chama. E quando não há mérito em nós, e quando nós compreendemos esta verdade, meus irmãos, a vida cristã toma um outro parâmetro, a vida cristã toma uma outra direção. Nós vivemos para Ele, porque se Ele olhou para nós e nos viu dignos de ser chamados, meus irmãos, em milhões e milhões de pessoas existentes na face da terra, o que cabe a nós é colocar a nossa vida ao dispor de Deus e viver para Jesus. Uma outra coisa, meus irmãos, que nós poderíamos destacar é que quando Jesus chama a sua igreja, Ele chama para que a sua igreja obedeça. Ele chamou primeiro a Pedro e a André. E, meus irmãos, eles simplesmente vão. Eles simplesmente abandonam tudo e vão. Depois ele vê Tiago e João, o versículo 21 e 22, ele vê Tiago e João, meus irmãos, simplesmente eles deixam tudo e vão. Jesus chamou Mateus, ele deixou tudo e passou a acompanhar Jesus, ele obedeceu a Jesus. Paulo, eu creio que ele não esperava acontecer o que aconteceu com ele, mas quando, meus irmãos, o chamado de Deus foi para Paulo, não teve escolha. Não foi ele que escolheu aquela situação dele ficar cego, para que ele reconhecesse, para que ele se humilhasse da arrogância que ele vivia como uma autoridade que vivia aprender os discípulos de Jesus. Meus irmãos, simplesmente Deus chama. E quando Deus chama, Ele chama para obediência. Nós, meus irmãos, não temos outra opção. Nós não temos uma outra saída para a nossa vida como cristãos. Porque dentro do chamado existe duas coisas importantes.
duas realidades. Existe a palavra, que é a palavra de Deus, e o poder, que é poder do Espírito para caminharmos com Jesus. Quando Jesus disse assim para os discípulos, quando ele partiu, ele disse assim: não vos deixarei órfãos. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É porque a pessoa, quando é chamada, ele é transformado pela palavra e ele recebe o Espírito Santo para que ele tenha poder. Você quer uma vida melhor do que isso? Viver pela palavra e tendo o poder da palavra para que não venhamos desanimar, não venhamos esfriar na nossa fé. Meus irmãos, o chamado de Cristo muitas vezes vai contra as nossas razões, vai contra muitas vezes as nossas próprias motivações. A motivação daqueles 4 discípulos chamados ali, meus irmãos, era pescar. A motivação deles era pescaria, é ter lucros. Deixaram tudo. Eles perderam a sua motivação para poder estar caminhando com Cristo. Por isso é que Jesus chama a pessoa certa. Ele não chama qualquer um. Por isso ele escolheu você para ser do time de Jesus. Ele escolheu você para fazer parte dessa seleção de pessoas. Meus irmãos, os discípulos deixaram tudo. Nós poderíamos lançar aqui 3 perguntinhas importantes. Quem você tem seguido hoje? Quem você está servindo hoje? Isso, meus irmãos, é importante. A quem você está ouvindo? A voz do mundo? Dizendo: isso não tem problema. Praticar isso é tão mínimo diante de Deus. Meus irmãos, você está ouvindo quem? Você está seguindo quem? É preciso, meus irmãos, estarmos atentos com respeito a isso, porque ele não chama qualquer um. Você não é qualquer um. Você é um vaso escolhido de Deus para fazer a vontade de Deus. E em terceiro e último lugar, eu gostaria de destacar que quando Jesus chama a sua igreja, ele chama a sua igreja para viver uma vida de confiança. Uma vida de confiança. Isso, meus irmãos, é algo importante para a nossa vida. A relação com Deus implica em deixarmos nossas bases de confiança e nos entregarmos a Ele e vivemos para Ele. É o versículo 21 e 22. Os discípulos abandonaram tudo. Mas Jesus tinha dito: eu vos farei pescadores de homens. Jesus chamou. E eles passaram a viver uma vida de confiança. Antes eles preocupavam com lucro. Eles preocupavam com as suas famílias. Eles tinham algumas preocupações. Por isso eles tinham que lançar mão da sua profissão de pescadores. Meus irmãos, Jesus chama para viver uma vida de confiança. É deixar as nossas bases de confiança. Você tem confiado em quem? Eu tenho confiado em quem? É deixar as nossas bases de confiança, meus irmãos, para viver para Cristo. Porque isso lá no final vai ter o resultado do nosso chamado, do nosso chamamento, que é salvação em Cristo Jesus. Pode ver que os 3 aspectos que nós destacamos está caminhando para o final, para a salvação, viver uma vida de confiança. Por isso, meus irmãos, isso significa deixar aquela segurança nossa. Para aqueles discípulos significa abandonar as redes. Meus irmãos, eu preciso abandonar a rede da ignorância. Eu preciso abandonar, meus irmãos, a rede da insegurança. Se Cristo nos chamou
e eu estou firmado em Cristo. Só resta, meus irmãos, a cada um de nós vivermos para Cristo. A igreja perdeu o foco, perdeu a direção, quando passou a seguir Jesus mais pelas recompensas. E é o que mais que nós temos visto aí, a teologia da prosperidade. Você faça isso que você vai ser abençoado. Você dá o dízimo que você vai abençoado. Meus irmãos, o foco de Jesus ao nos chamar não é ser abençoado com coisas materiais, é ser abençoado com uma coisa muito mais valiosa, que é a nossa salvação. Deus sabe de todas as coisas. Quando Abraão subiu com o seu filho falou: pai, aqui tem tudo, cadê o animal? Ele falou assim: Deus sabe aonde está o animal. Por isso, meus irmãos, nós que conhecemos a Deus, não necessitamos de explicações de Deus para algumas coisas na nossa vida. Quem conhece a Deus sabe que mesmo não tendo a visão do animal que Abraão nem o filho teve, mas ele sabia que em Deus haveria recompensa. Deus proverá para você, meu filho. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa, olha que direção de Abraão para um final lá depois de milhares de anos. Eu não digo que seja milhões, milhares de anos. Uma coisa do futuro. O importante, meu filho, a recompensa maior é a salvação. A recompensa maior não é ver o que está para acontecer. Alguém disse: eu não acredito em Deus porque eu nunca vi o rastro de Deus. Abraão não viu animal nenhum, mas ele sabia que Deus está no controle. Ele sabia que a recompensa vinha de Deus. E, meus irmãos, tudo aconteceu conforme a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. Para que, meus irmãos, a nossa visão possa mudar. Se eu tive até hoje uma visão de que eu faço isso e Deus abençoe, e Deus abençoa. Eu faço as boas obras e Deus me recompensa. Pare de pensar assim. Eu devo fazer as boas obras como gratidão, meus irmãos, do 100% que Deus me dá. Eu devo dar o dízimo como gratidão do 100% que Deus nos dá. Ele chamou a mim, Ele chamou a você. E Ele está fazendo um apelo para cada um de nós. Se eu te chamei, se eu te escolhi, dedique mais a sua vida, porque através da nossa dedicação haverá recompensa, haverá salvação em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Deus Pai, nós te pedimos, ó Pai, a tua bênção, a tua direção, Senhor, sobre as nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, a confiança. Dá-nos, ó Deus, o prazer de obedecer ao Senhor. Dá-nos, ó Deus, a compreensão de que o chamado vem do Senhor e é para o serviço do Senhor. Ó Pai, nesse mês que é considerado, ó Pai, o mês da missão, das missões, o Senhor, ó Pai, esteja abençoando as nossas vidas, para que, Senhor, nós possamos dedicar a nossa vida, mas aplicar, ó Deus, para o mundo, aplicar, ó Deus, essa mensagem para a honra e glória do Senhor. Assim, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.